já sofreram afrontas. Uma das primeiras lições que eu quero falar nessa noite, aleluia, sobre Ezequias diante dessa afronta, para que nós possamos aprender com essa passagem, é a primeira atitude que Ezequias teve diante da afronta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele orou, mas ele não orou de qualquer jeito. Nós podemos ver em algumas traduções diz que Ezequias se vestiu de saco. Ezequias ele subiu à casa do Senhor. Ezequias se humilhou diante de Deus. Ezequias sofreu uma afronta e Ezequias fez o quê? Ezequias foi se humilhar diante de Deus. Ezequias foi levar a afronta para aquele que podia resolver a afronta. O rei Senaqueribe com seu exército vinha destruindo cidades, ganhando batalhas, mas como nós vemos aqui no versículo, batalhas em cidades que tinham deuses que deuses não eram. Senaqueribe estava se achando porque ele tinha vencido, como ele mesmo mandou na carta perguntando a Ezequias: onde estão os deuses das cidades vizinhas? Perguntando a Ezequias se Ezequias ia se confiar em Deus. Ele queria saber se Ezequias ia se confiar em Deus. Ele perguntou onde é que estão os deuses das cidades vizinhas. Mas aqui, diante da oração, quando Ezequias estava se humilhando diante do Senhor, ele disse: é verdade, Senhor, que ele dominou aquelas cidades. Cidades que tinham deuses que deuses não eram. Eram obras feitas pela mão do homem. Eram pedra, eram barro, eram pó. Senaqueribe se enganou a partir do momento em que ele foi afrontar um povo que foi escolhido por Deus, que não era qualquer um povo. Não era um povo que não tinha dono. Não era um povo abandonado, como muitas vezes olham para você e pensam que podem te afrontar porque acham que você não tem dono. Que olham para você e acham que pode te afrontar porque você está sozinho. Se enganam eles. Se enganam aqueles que pensam que você está só. Se enganam aquele que pensa que você não tem dono. O que é que você deve fazer diante da afronta? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: se humilha diante do Senhor. Porque você tem dono, você tem pai, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que zela de você, você tem um Deus que é ciumento, que te ama. Mas mesmo assim, diante da afronta, o que Ele quer ver de mim e de você é a gente recorrendo a Ele. Porque o nosso braço de carne, por muitas vezes que a gente acha que é forte, não faz nada. Sabe o que o nosso braço de carne faz? Quando a gente quer resolver no braço a afronta, ele piora a afronta, ele causa um problema sem tamanho, sem medida. E a palavra do Senhor, uma das primeiras lições que a gente aprende aqui com Ezequias, é se humilhar na presença do Senhor. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em seu tempo oportuno vos exalte. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Primeira lição que nós aprendemos nessa noite: diante da afronta, a melhor coisa que a gente pode fazer é se humilhar ao Senhor, é entregar ao Senhor, é vir para a casa do Senhor como Ezequias fez, e buscar aquele que pode resolver o problema, aquele que pode dar a resposta para a situação. Porque nada do que eu ou você possa falar pode resolver, mas se entregar nas mãos dele é o melhor que a gente faz. É o que você está fazendo aqui, crendo, escrevendo a sua carta, escreveu, colocou aqui e crê. Você tem que crer para que você venha obter a resposta do Senhor. Mas isso aqui é o melhor que a gente faz: entregar diante dele para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma das segundas lições que a gente aprende com a atitude de Ezequias é a oração em si. A oração. Como assim, irmã Maria? Ele se humilhou, mas ele se humilhou em oração. Ele não se humilhou esbravejando, ou ele não quis resolver pelo braço dele. Não, ele se humilhou em oração. Ele buscou o Senhor e se humilhou em oração. Aleluia. Muitas vezes nós erramos nisso, porque a gente acha, eu digo porque muitas vezes eu também faço isso, a gente acha assim: eu não preciso orar dizendo a Deus o que está acontecendo, porque Deus já sabe. Você pensa assim: Deus sabe de tudo, eu não vou nem orar, que Ele está vendo o que está acontecendo. A atitude errada que nós tomamos diante de Deus. A oração, ela é, aleluia, a nossa conversa com Deus.
É o nosso momento de intimidade com Deus. É o nosso momento de intercessão. É o momento em que a gente pode se entregar e buscar a Deus de uma forma tão mais íntima e falar com Ele e ter resposta através da oração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Ezequias diante da afronta se humilhou. Ezequias diante da afronta, ele orou. E eu te pergunto nessa noite, como é que você tem agido diante das afrontas que você tem sofrido? Onde é que você tem buscado resposta? A quem é que você tem pedido auxílio? A quem é que você tem pedido socorro? Nessa noite o Senhor fala para mim e para você. É nele que nós devemos buscar auxílio. É nele que nós devemos buscar socorro diante da afronta, diante da adversidade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia. É se humilhando ao Senhor, é orando ao Senhor, aleluia. A palavra do Senhor em Mateus 21, 22 diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberás. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? É hora de colocarmos a nossa fé em prática, como Deus já usou o nosso pastor aqui para falar. É hora de colocar a nossa fé em ação. Porque não adianta só eu dizer que tenho fé e ficar desesperado diante da afronta. Se eu tenho fé, a afronta vai chegar e eu vou fazer o quê? Eu vou me humilhar ao Senhor e vou buscar Ele, vou crer. Porque como a palavra do Senhor diz aqui, tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente pede e diz: eu pedi e não recebi. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Muitas vezes a gente pede, mas a gente nem acredita que vai receber. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite: creia. Creia, porque é aquilo que você precisa, a resposta que você precisa, é só Ele quem pode te dar. E se você crer, realmente Ele vai te dar essa resposta, aleluia. Ezequias clamou ao Senhor. Ezequias buscou em Deus uma resposta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E Ezequias obteve uma resposta através dessa oração, que foi uma oração sincera. Nós temos que orar ao Senhor com sinceridade, aleluia. Nós temos que orar ao Senhor crendo que Ele vai nos responder. E temos que orar ao Senhor expondo tudo aquilo que tem nos incomodado, tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos entristecido. Deus sabe, mas Ele quer te ouvir falar, aleluia. Deus quer um momento de intimidade com você. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer aquele momento que você tinha com Ele, que há muito tempo você não tem mais, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te dar auxílio, para que Ele possa te fortalecer e para que Ele possa botar essa afronta por terra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Ezequias orou e obteve resposta da parte do Senhor por meio do profeta Isaías. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. A oração sincera traz resposta. Escute bem o que eu estou dizendo nessa noite. A oração sincera, ela traz resposta. Não tenha medo de ser sincero com Deus. O Senhor, Ele aguarda esse momento de intimidade com você. Não tenha medo de ser sincero com o Senhor, porque a oração feita com sinceridade, a oração feita com humildade e sinceridade, ela tem resposta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Salmos, aleluia, 145, do versículo 18 ao versículo 20, diz o seguinte, ó: perto está o Senhor, olhe bem, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atendem o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor acode a todos os que os amam, os que o amam. E perto está o Senhor de todos aqueles que invocam o seu nome em espírito e em verdade. Ezequias clamou ao Senhor diante daquela afronta, em espírito e em verdade. Ele clamou ao Senhor, ele pediu auxílio ao Senhor. E o que nós podemos ver também na oração de Ezequias é que em todo momento ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu que Senaqueribe afrontou não a ele, Senaqueribe afrontou ao Deus vivo, ao Senhor dos exércitos. É como eu estou te dizendo nessa noite: você é templo, você é casa, você é morada do Espírito Santo. E muitos lá fora que não entendem isso e se levantam para te afrontar, para barrar a tua caminhada, não entendem que você tem dono. É porque eles não entendem que você é igreja. Mas você tem que entender que você é igreja do Senhor. Você tem que entender que você é povo de Deus. Você não pode esperar que o outro haja da maneira correta, mas você
que entender a maneira correta de agir, que é o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. A maneira correta de agir não é bater de frente com o nosso braço de carne, não. A maneira correta de agir é botar o joelho no chão, a cara no pó, reconhecer a grandeza de Deus e que só Ele pode dar resposta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para essa afronta. Reconhecer que só Ele é quem pode fazer da melhor forma. E o Senhor responde, e o Senhor faz. Porque Ezequias orou, Ezequias clamou, Deus respondeu através do profeta Isaías. E você sabe o que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse através do profeta Isaías sobre Senaqueribe, o rei da Síria, que afrontou o povo de Deus? Deus disse: porque a arrogância dele chegou até a mim, porém o meu anzol em seu nariz e um freio na sua boca. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Você acha que aqueles que afrontam a igreja do Senhor, a obra do Senhor, eles permanecem impunes? Não somos nós quem damos resposta a eles. O nosso trabalho, a nossa função é essa aqui: é clamar ao Senhor e dizer: Senhor, faz segundo a tua vontade. Essa afronta não veio sobre mim, mas ela veio afrontando a tua obra, ela veio afrontando a tua casa, ela veio afrontando a ti, porque eu sou povo teu. E assim como Deus disse, meu querido, através de Isaías para Ezequias naquele tempo, o Senhor vai fazer com muitos que têm se levantado diante para prejudicar a obra do Senhor. Porque muitas pessoas às vezes fazem coisas achando que estão prejudicando ao homem e não percebem que estão prejudicando a obra do Senhor. Que estão prejudicando a obra do Senhor na minha e na tua vida, ou a obra do Senhor em si. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o Senhor fala nessa noite que Ele é Deus, aleluia. E que assim como Ele fez, Ele vai fazer hoje. Ele vai fazer nos dias de hoje, porque não permanece impune aqueles que afrontam o Deus vivo. Não permanecem impunes aqueles que se colocam se opondo diante a uma obra que Deus está realizando. Assim como Deus fez com Senaqueribe naquele tempo, Ele vai fazer nos dias de hoje. Porque o Senhor colocou o anzol no nariz e o freio na boca. Porque através da oração que Ezequias fez com sinceridade e humildade, crendo que o Senhor ia responder, Deus respondeu. E é através dessa oração que a partir de hoje você vai fazer com sinceridade e humildade, reconhecendo que Deus é Deus na minha e na tua vida, que o Senhor vai te responder. E o Senhor vai te dar resposta para aquela afronta, aleluia. É Ele quem vai fazer. E todos vão olhar e ver e dizer: foi o Senhor quem fez. Aleluia. Porque a obra é dele, você tem dono e é cuidado por Ele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. A terceira lição que nós podemos ver é a vitória de Ezequias em si. E a nossa lição é o que a terceira lição é: a oração, ela também traz vitória. A oração sincera, a oração verdadeira, ela também traz vitória. Assim como ela trouxe para o povo de Deus naquele tempo. O posicionamento de Ezequias como rei foi um posicionamento mais do que correto, porque ele buscou a Deus diante da afronta. É como nós devemos fazer hoje: é nos colocar diante do Senhor e pedir para que Ele resolva, porque nós não podemos nada. Reconhecer que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que só Ele pode. E a oração, ela nos traz vitória. A oração, ela é a chave da vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que muitas vezes o inimigo tenta nos travar aqui, porque muitas vezes a gente quer orar e a gente não sabe nem como. Muitas vezes a gente quer expressar a Deus o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, e a gente não sabe nem como começar. O meu conselho para você nessa noite, para mim e para você, o conselho do Senhor, para mim e para você, é apenas comece. Como eu já ouvi muitas vezes, às vezes a gente está tão abalado, tão entristecido, tão estremecido, que a gente quer orar, mas a gente não sabe o que fazer, a gente só chora. Então chore. Se é lágrima que você tem para derramar, derrame. Se você se ajoelhou e não tem o que falar, se coloque diante do Senhor, e você vai, as palavras elas vão fluir. Só que a gente precisa colocar isso mais em prática. Nós temos que reconhecer no dia de hoje, porque hoje em dia a vida anda tão corrida, tudo anda tão assim, todo mundo tão ocupado, que a gente não encontra muitas vezes tempo para orar. Não encontra. Porque como eu já ouvi falar muitas vezes, Daniel, ele tomava conta de várias províncias, mas Daniel ainda achava tempo para orar 3 vezes no dia.
Nós não devemos dar a Deus o tempo que nos sobra. Nós devemos aprender a dedicar ao Senhor o tempo que é dele, o tempo que Ele merece, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. A oração traz vitória, aleluia. Deus ouviu a oração de Ezequias e respondeu poderosamente. Poderosamente, aleluia. Deus enviou um anjo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que destruiu mais de 185 mil dos assírios. Aleluia. Em resposta à oração de Ezequias, Deus enviou um anjo. E destruiu mais de 185 mil. Aleluia. Por amor ao seu povo. Aleluia. Porque Senaqueribe não afrontou um povo qualquer não. Senaqueribe afrontou o povo de Deus, o povo que servia ao Deus vivo. Você está servindo a um Deus vivo, a um Deus zeloso, a um Deus que cuida, a um Deus que responde. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não se preocupe com essas afrontas, porque quem vai dar a resposta é o Senhor, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus enviou um anjo que destruiu mais de 185 mil, aleluia, e livrou Jerusalém da ameaça que Senaqueribe tinha imposto. Porque Senaqueribe estava se achando, Senaqueribe, porque tinha vencido toda a cidade, estava achando que ia ganhar tudo. E Deus mostrou que Ele é Deus. E Deus mostrou quem é que manda na situação e quem é que cuida do povo dele. Entenda nessa noite, você é cuidado por Deus, aleluia. Você é cuidado por Deus. Nós somos povo do Senhor e cuidado por Ele. É o Senhor quem nos livra das artimanhas do inimigo. É o Senhor quem dá livramento de morte ao seu povo, por amor ao seu povo. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Ele tem zelado pela nossa vida, por mais que muitas vezes a gente não mereça. Por mais que muitas vezes diante dele a gente não seja digno, porque Ele nos ama. É como diz aquele louvor que eu louvei no início: a gente pode viver sem muita coisa nessa terra, sem amigos, sem dinheiro, mas viver sem a presença de Deus não dá. Viver sem o Senhor cuidando de nós não dá. E é isso que nós temos que almejar mais e mais a cada dia, a presença do Senhor. É estar mais e mais próximo dEle e fazendo a vontade dEle. Porque Ezequias, o rei Ezequias, era uma pessoa também justa diante do Senhor. Era uma pessoa que andava segundo a vontade de Deus. E é segundo a vontade de Deus que nós temos que andar. É seguindo aquilo que Ele quer que a gente faça e pedindo cada dia mais para que Deus abra os nossos olhos e nos faça entender qual é a boa vontade dEle para a nossa vida. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. A história de Ezequias nos ensina que quando buscamos a Deus com humildade e oração, Ele é capaz de agir em nosso favor. E Ele age em nosso favor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ser mais gratos ao Senhor, aleluia, pelos livramentos e por tudo que Ele faz em nossa vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço que você guarde essa palavra no seu coração. Aleluia. Que você entenda que Deus é quem cuida de você, de mim e de você. Aleluia. Que assim como Deus respondeu a oração de Ezequias, Ele também vai responder, aleluia, o nosso clamor, a nossa oração. E vai nos dar resposta, aleluia. Creia nisso, para que você possa receber da parte do Senhor. Eu irei louvar um hino ao Senhor, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido você que pode se colocar de pé, para que nós tenhamos esse momento de oração a Deus, aleluia. Esse momento de adoração ao Senhor. Aleluia. Eu convido você a fechar seus olhos rapidamente, aleluia, para que nós façamos uma pequena oração. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez nessa noite. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu, pela palavra que o Senhor falou ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, que as afrontas não são feitas diretamente para nós, Senhor, elas são feitas, Senhor, contra Ti também. Entender, Senhor, que o Senhor é quem vai responder, aleluia.
E eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para que nós possamos se portar, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que diante das afrontas, Pai, nós possamos agir como Ezequias agiu e buscar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor, e entregar nas Tuas mãos, Senhor, e reconhecer que só Tu, Senhor, és o Deus que pode, és o Deus que faz, aleluia, e és o Deus que vai responder. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Jesus. Guarda a Tua igreja, Senhor, que a Tua serva te pede nessa noite, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pegou o celular de Zezinho, fui pegar o celular de Zezinho. Tá aqui já? Aleluia. Eu vou louvar um hino ao Senhor, aleluia.